Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu ia começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o Pikachu. Vou deixar pra parte final porque é mais do mesmo que a gente tem pra falar do Pikachu e eu também não pretendo me enrolar muito no Pikachu, não tenho interesse em falar muito sobre essa situação do Pikachu. É chata e já deixo isso aqui, se você quiser entender um pouquinho mais aprofundadamente sobre esse assunto, a última review deve ser bem explicativa. Essa situação do Pikachu que vem pegando no pé. Bom, mais uma review da semana, um episódio bem interessante pela introdução de diversas Pokébolas, muitas Pokébolas são protótipos, mas ainda assim interessante ver essas Pokébolas no anime Pokémon. E fico entusiasmado se eles não podem em algum momento trazer alguma dessas Pokébolas de forma oficial. Adoraria acompanhar isso. De qualquer forma, bora lá para mais uma review da semana. Deixa seu like, ele ajuda demais. Bom, o episódio começa com a Oreo se estressando com todo mundo no dirigível, porque todo mundo precisa da ajuda dela quando alguma coisa quebra. Quando não é isso, é o Roy aprontando ali alguma arte, né? Jogando Pokébolas, treinando arremesso. E a Oreo não gosta, porque, bom, pode danificar algumas coisas do dirigível. Então ela até fala, você deveria estar fazendo isso lá fora, não aqui dentro. E ele pede desculpas, e aí eles acabam avistando, inclusive o Fridge, eles estão chegando perto de uma fábrica, que tá soltando ali uma fumaça, numa chaminé. Vale lembrar que esse é o endereço que o Tapping deu aos Trovonautas, porque ele ia fazer a troca das Pokébolas naquele local. E eles vão até lá e, bom, parece uma fábrica de Pokébolas. Eles ainda não têm essa certeza, mas a Oreo fica olhando a fábrica só ali da frente e ela percebe algumas irregularidades, como as engrenagens que estão ali rodando, algumas tubulações desnecessárias. Ela não gosta do que ela está vendo. Ela gostaria de poder consertar. E de lá sai uma moça que acredita que o pessoal que está ali fora são clientes. E ela acaba chamando o pessoal para dentro. E ela está buscando no meio das bugigangas dela um bully, provavelmente para receber, né, as Trovonautas que acabaram de chegar. E nisso acaba caindo uma Pokébola perto da Liko. E é a Pokébola de Hisui. Ela acaba dizendo, a moça, que é uma recriação de uma Pokébola fabricada muito tempo atrás na região de Hisui. Essa moça tem um Magby, que não poderia ser uma referência mais interessante, uma contraparte com a própria Oreo, porque a Oreo tem um Elekid. E a gente sabe que, tipo, o Magmar e o Electabuzz compartilham algumas situações, principalmente em relação a Baby e a evolução ensinou. Então é bem legal e faz meio que, tipo assim, né, uma contraparte uma da outra. Essa moça, inclusive, se chama Kana. E, bom, ela acaba recebendo os Trovonautas e eles acabam conversando com ela. Bom, e nessa conversa eles acabam falando que conheceram o Sr. Teppen, que acabou indicando, né, ela, porque ele queria vender as Pokébolas pra ela, né, e ela acaba explicando que qualquer Pokébola muito rara ela pagaria muito, porque, enfim, ela é uma amante de Pokébolas e das criações de Pokébolas. E ela adora também criar. Ela vê uma coisa apaixonante na criação de Pokébolas. Então é algo que a inspira. E o Roy acaba mostrando a Pokébola ancestral, ela fica super animada, tira umas fotos. Mas ela acaba dizendo que ela não sabe absolutamente nada sobre essa Pokébola. E ela até acaba apontando outras Pokébolas que ela possui ali na fábrica. Bom, e aí, nessa caixa há diversos protótipos de Pokébola que ela criou. E o Roy fica todo animado, ele pede, tipo assim, posso ir lá fora usar as Pokébolas? Eu tô treinando arremesso, eu quero poder arremessar todas as Pokébolas possíveis. Enfim, é um lance novo aí do Roy de querer ficar arremessando tudo. Beleza, ela acaba permitindo e ele vai pro lado de fora, mas ela diz pra ele tomar cuidado, porque tem Pokémon selvagens ali que podem ser perigosos. Voltando para dentro da fábrica, nós temos uma situação onde a Kana acaba reclamando que ela tem uma encomenda de criação de diversas Pokébolas, só que a máquina que ela possui não é muito boa, vive quebrando, inclusive que foi a que a causou explosão assim que eles chegaram. E aí a Oreo começa a pedir licença e ela quer arrumar as coisinhas ali. Quando ela começa a arrumar, ela vai mexendo num fio, vai substituindo um óleo, vai mudando as coisas e ela acaba falando, as máquinas, assim como você tem paixão pelas Pokébolas, eu tenho muitas paixões pelas máquinas. E, enfim, você também tem que saber entendê-las. E aí ela conserta tudo, o Fridge fica até meio sem graça, e aí a Oreo fala, liga ela agora que você vai ver como ela vai funcionar. E passa a funcionar. E a Oreo acaba falando, você tem que fazer algumas manutenções nessas máquinas, senão
ela não vai funcionar. E aí a Oreo acaba pedindo permissão para ela dar alguns ajustes ali na fábrica. E ela acha, tipo assim, tudo de bom, né? Beleza. E aí, inclusive, a máquina acaba gerando uma Pokébola, que ela provavelmente estava criando. É uma Pokébola muito linda. E assim, eu tô com o pé atrás com essa Pokébola, porque eu acho que ela pode ter chance de aparecer nos jogos em algum momento. Não sei. E aí vem a parte que eu mais gostei do episódio, que é o momento que o Roy começa a testar as Pokébolas da Kana. E é muito interessante porque ela tem uma descrição para cada Pokébola. E ela diz, inclusive ainda dentro da fábrica, que essas Pokébolas, como são só protótipos, algumas não funcionam muito bem. São grandes demais, começam a abrir antes da hora, enfim. Elas têm alguns problemas que precisam de ajustes. Mas é bem legal porque elas são acompanhadas de instruções. O Roy acaba usando a Rocket Ball, que é uma Pokébola foguete, que ela vai muito mais reto que qualquer outra Pokébola. É bem legal. Logo depois ele acaba jogando uma bola boomerang, é bem interessante também. Ela vai e volta. Acho que é bem interessante para você não perder talvez a Pokébola caso você erre, inclusive atacada, né? Então ela acaba voltando para você. Achei ela muito interessante. Outra Pokébola que ele acaba testando é a bola bomba, que simplesmente explode, tem que tomar cuidado com ela. E tipo, ele fica muito pé da vida porque ela acaba explodindo na mão dele. Mas enfim, é uma situação bem engraçada. Bom, e voltando pros Trovonautas, o Fridge decidiu voltar pro dirigível, porque ele percebeu que a Oreo ia ficar muito tempo ali dentro da fábrica, e ele estava ali conversando com os outros Trovonautas. E aí todo mundo concordou que seria interessante que a Oreo se distraísse um pouco e tirasse umas férias deles, porque... Bom, a Molly acaba falando que o Fridge vive pedindo e bagunçando coisas e ela tem que resolver. Aí eles ficam delegando ali que cada um deles tem culpa, né? Que vivem pedindo coisas pra ela, só que eles não concordam. E aí a Diana tomando um chazinho ali de boas e tipo, parece que a culpa não é só de um, né? Enfim, e aí nós voltamos pra fábrica e agora a Lico está provando a Pokébola que saiu agora há pouquinho da máquina de Pokébolas, aquela meio acinzentada, meio cristal, assim, muito bonita. É engraçado porque ela joga a mão pra frente, assim, com a Pokébola e fala, eu vou pegar aquele Pokémon! Só que aí ela diz, é brincadeira, e a Sprigatito fica, tipo, sem graça. Mas é interessante porque ela tava se projetando como uma treinadora Pokémon que sai capturando Pokémon, né? Talvez essa seja uma vontade de muitos que estão acompanhando o anime. Bom, e aí a gente vê um momento que a Oreo, já dentro da fábrica, tá ensinando a Kana a usar o Magby para auxiliar ela nas máquinas com as suas chamas. É bem interessante porque isso aumenta a produção da máquina, já que ele vai estar auxiliando com as chamas dele, aonde tem um local ali que precisa de fogo. A Kana acha incrível e acaba fazendo um convite para Oreo. Você não gostaria de vir trabalhar aqui? A gente poderia fazer coisas fantásticas. Você é tão entendida com as máquinas e eu adoro fazer minhas decorações e criar Pokébolas. E a Lico acaba ouvindo e acaba ficando meio que desesperada internamente. Do tipo, meu Deus, a Oreo pode sair dos Trovonautas, isso seria horrível. Bom, e aí voltamos pro Roy e ele continua testando as Pokébolas. Agora ele vai testar uma Pokébola que quando você joga, ela persegue o Pokémon mais próximo, então ela vai ser arremessada tecnicamente pro Pokémon mais próximo. Ela tem uma espécie de antena, assim, umas rodinhas, é bem engraçado. E aí ela acaba acertando um Pokémon, um Galarian Weezing. E é até interessante, porque a Pokébola acabou não abrindo, né? Que é uma Pokébola defeituosa, provavelmente. Só que o Galarian Weezing não gosta de ter sido, né, importunado. Ele já estava olhando o que estava acontecendo e essa Pokébola cai na cabeça dele. Ele não gostou. E ele passa a perseguir o Roy e o Fuecoco, que começam a correr em disparado para a fábrica. Já na fábrica, a Lico e a Oreo estão conversando, porque a Lico está nervosa com a possibilidade da Oreo ir embora do dirigível. E aí a Lico acaba perguntando para a Oreo, você se diverte com os Trovonautas fazendo o que você faz? E ela diz que sim, que apesar dela ter muita coisa para fazer, ela é apaixonada do que ela faz, ela se diverte muito. E aí a Lico acaba perguntando, por que você se juntou aos Trovonautas? E, bom, a Oreo tinha até se perguntado se já não tinha dito isso, mas a Lico meio que não perguntou. E aí a Oreo faz um flashback, né, do que a gente já tinha visto, inclusive na história do Fridge, que ela trabalhava
numa empresa onde ela se divertia muito também, e era respeitada e gostava do que fazia, até o dia que o Fried chegou e pediu ajuda para transformar o barco em um dirigível, porque ele queria fazer a aventura que ele queria fazer. E isso meio que incendiou o coração da Oreo. Tipo assim, foi um pedido, da forma como ele pediu e o desafio de criar aquilo, incendiou ela. Então ela passou dias e dias projetando até que ela conseguisse terminar. E aí ela ficou muito feliz em ter colaborado com o Fried. E aí ela ia dizer uma coisa pra Liko. E aí ela acaba falando que quando ela colocou a última peça no dirigível, que ele estava pronto, ela pensou numa coisa, o que ela realmente queria fazer. E aí a Liko pergunta o quê? Porém, elas são interrompidas com o Roy chegando com o Galarian Weezing. E ele está desesperado porque esse Pokémon quer acabar com a raça dele. Porque, né, ele provocou. E agora a Oreo parte pra cima do Galarian Weezing com o Metagross. É bem interessante porque a Liko até tenta, né, e o Roy também, com o Fuecoco e com a Sprigatito fazer alguma coisa. Mas a Oreo acaba lidando com o Galarian Weezing com o seu Metagross. Afinal de contas, o Metagross ele tem vantagem, porque o Weezing ele é tóxico, né? Ele é do tipo veneno, e o Sprigatito não teria chances com ele. E aí o Metagross consegue salvar o dia. Mas aí vários outros Weezing acabam aparecendo, porque, bom, aquele que foi derrotado chamou os outros que estão na floresta. E nisso eles ficam desesperados. Porém, para salvar o dia, o Capitão Pikachu acaba aparecendo e usa um raio e acaba explodindo tudo, né? Todos os Weezings acabam sendo derrotados, basicamente. E aí o Fried aparece para dar aquela forcinha. Só que eles ainda são muitos. E aí o Fried tem uma ideia. Oreo, vá dentro da fábrica e, enfim, faça com que a produção aumente ao máximo possível, para sair muita fumaça da chaminé. E ele queria que produzisse demais, um nível absurdo. E aí a Oreo não estava entendendo muito bem, mas ele só pediu para fazer isso. E aí quando explodiu mesmo tanta fumaça lá para cima, os Weezings foram atraídos para a fumaça e começaram a comer a fumaça, basicamente. E, bom, é porque eles costumam sugar essa fumaça e converter elas em um ar puro. Então essa é a função desses Weezings e por isso que eles costumam ficar, inclusive, próximos a esses locais, como fábricas. E aí, enfim, o Fried, com a sua inteligência também, né, porque ele é um professor Pokémon, acabou salvando o dia também por conta dessa situação. E no final das contas, a Oreo acaba falando depois pra Kana, depois que o dia foi salvo e tudo resolvido, que ela não pode ficar por ali para trabalhar e ajudar a Kana, porque ela, enfim, tem um compromisso dela com o dirigível dos Trovonautas. E a Kana diz que já imaginava que ela ia dizer isso e acaba presenteando ela com a Pokébola que ela criou pela máquina, né? E com algumas pedrinhas que deixaram a Pokébola mais linda ainda. Ficou muito bonita mesmo. E a Oreo agradece e ela diz pra Kana continuar fazendo a manutenção nas máquinas. E a Kana falou que se qualquer coisa der errado, que ela deveria voltar ali pra fábrica. E aí elas ficam ali seladas, né? Com uma promessa de amizade bem legal que surgiu. E o dirigível então parte. E a Liko lá no dirigível acaba perguntando: então, o que você descobriu que você queria fazer depois que você construiu o dirigível? E a Oreo acaba dizendo: fazer o que eu estou fazendo agora. Porque aqui eu descobri que eu posso fazer tantas coisas, que isso me diverte, me alegra meu dia, eu sou feliz aqui. Então foi isso que ela descobriu, que ela poderia fazer tantas coisas num local, num dirigível como aquele que ela havia criado. E, bom, de fato, porque depois todo mundo começa a aparecer, pedir favores porque o ar-condicionado quebrou, a hélice do dirigível não tá funcionando, enfim, o fogão tá com problema, todo tipo de problema eles acabam correndo pra Oreo. E o episódio termina assim. E foi uma forma legal de terminar com, enfim, ela seguindo em frente pro trabalho e um look ali na Pokébola, que também é uma Pokébola muito linda, que ela acabou ganhando de presente, mas ao mesmo tempo é uma, né, promessa de amizade, uma forma de selar a amizade de uma pessoa que adora mexer com máquinas e também de uma pessoa que cria
Pokébolas. Então foi realmente um presente muito lindo. E enfim, o episódio não poderia ter terminado melhor assim. Foi realmente fantástico. Vamos lá. Episódio muito legal. Ele é um episódio que explica o porquê a Oreo existe. E assim, a Oreo é basicamente a estrutura, todos os alicerces dos Trovonautas. Sem a Oreo, provavelmente os Trovonautas não existiriam. Talvez até existiriam como tipo assim, o carinha que resolve coisinhas no barco do velho. E é isso aí. Porque a Oreo é o que deixa os Trovonautas tão grandiosos como são. Né? O Brave Asagi, que é o dirigível, e ela basicamente tendo que resolver todo o problema técnico ali. Então essa função da Oreo é muito legal. E esse episódio foi só para afirmar o que a gente já sabia, né? Mas foi muito bom que ele aconteceu. E a gente vê como ela fica feliz, né? De compartilhar o espaço com os Pokémon, porque ela consegue extrair da utilidade de um Pokémon o poder dele, de fogo, etc, para fazer as coisas funcionarem melhor ainda. E ela consegue passar esses ensinamentos também para as pessoas que estão próximas. Então eu achei isso fantástico. O lance da Kana com as Pokébolas, assim, todo esse rolê das Pokébolas, inclusive de Johto, eu acho muito legal. Faz muito tempo que isso não acontece, né? Uma grande atualização com mais e mais Pokébolas. É uma ou outra que acaba surgindo uma vez, quase nunca. E, assim, a possibilidade de novas Pokébolas serem criadas me faria tão feliz como treinador Pokémon, ainda mais para organizar coisas. E fico aqui na expectativa de um momento Pokébolas novas surgirem, né? Ainda mais Pokébolas que eu diria elementais, para você colocar Pokémon de fogo, você coloca Pokémon de grama, etc. Mas, ainda assim, é muito legal ver a ideia de protótipos. É muito legal a liberdade que o anime se dá aqui de fazer isso. Não é novidade no anime Pokémon novas Pokébolas surgirem. Mas, ainda assim, essa tamanha quantidade de Pokébolas apresentadas, mesmo que em forma de protótipo, E essa última Pokébola, ela é tão bonita, ela é tão delicada, que eu não acharia estranho se de alguma forma ela aparecesse nos jogos. Mesmo que fosse algo relacionado, quem sabe, ao Terapagos para o futuro. Seria muito, muito legal, né? A Kana acaba falando que, tipo assim, ela aprendeu muito com o mestre dela. Mas ela não diz quem é esse mestre. Seria o Kurt? Seria algum outro nesse mundo que se envolve com Pokébolas? É uma questão, né? Além disso, nós temos a presença também da Pokébola de Hisui, que foi muito legal aparecer. Eu senti um pouquinho a falta, mesmo que jogado ali no cantinho, aquela Pokébola que aparece no filme do Celebi, que era uma Pokébola, né, utilizada ali pelo Professor Carvalho. Nesse momento eu acho que seria legal ter colocado. Só ela ali, jogada. Nem precisava nem dar um detalhe sobre ela. Só ela meramente jogada por ali. Mas não aconteceu. Foi um episódio muito bacana na sua estrutura. O teste das Pokébolas com Roy, a forma como a Oreo é necessária e o desespero da Liko em ver a possibilidade de uma amiga acabar abandonando, na ingenuidade dela, né, os Trovonautas para seguir alguma coisa que talvez esteja fazendo ela mais e mais feliz. Só que é interessante ver na ótica da Oreo que não é bem assim, né? Ela é muito feliz com o que ela faz. E ela já era muito feliz antes dos Trovonautas e agora é mais ainda. Então, assim, um episódio muito gostosinho de acompanhar em toda essa estrutura, né? Muito legal. O Fridge, ele tem a função dele, que é ser professor Pokémon. E é essa que é a função do Fridge, porque ele é um professor Pokémon. Então, ele vir com a ideia do tipo mini de fumaça tudo, porque a gente vai dar um jeito. Essa é a função do Fridge, meu amigo. Não o treinador Pokémon que aparentemente ganhou 3.000 ligas. Não, porque essa não é a função dele. Ele é um professor. Mas aí vem o Pikachu. E o Pikachu do Fridge acaba sendo mais poderoso numa situação que o Metagross da Oreo poderia ter resolvido. Com todos aqueles Galarian Weezings que estavam aparecendo. Nesse momento me incomoda. Porque se você no episódio passado pegou no meu pé e falou: a Liko e o Roy jamais conseguiriam dar conta daqueles 4.
Aqui o roteiro se perde, porque o Metagross com certeza daria conta daquele bando de Weezing que estavam vindo. Com certeza. Poderia ter colocado o triplo do que apareceu. Eu tenho certeza que o Metagross, mesmo que ele tivesse depois desmaiado, eu acho que ele teria dado conta. E se não tivesse, sei lá, tivesse um combo ali com os outros Pokémon de todo mundo. Inclusive, talvez, o Pikachu, se fosse necessário. Mas só o Pikachu com um raiozinho, você se convenceu? Não convence porque é esquisito. E é anticlímax, mas é onde ele tem que aparecer. É a função do Pikachu. Ele tem que aparecer. Diferente do Pikachu do Ash, esse Pikachu ele não é fragmentado. Ele é um Pikachu muito comportado, muito sério e gosta de resolver as coisas. O Pikachu do Ash, ele tinha umas variações, ainda mais dependendo de quem estava escrevendo o anime, né? Tinha um pessoal que não gostava muito do Pikachu do Yajima, tinha gente que não gostava do Pikachu de outro roteirista. Por quê? Porque ele se fragmentava. Quando ele chegava perto de algum Pokémon, ele virava quase um bebê. Quando ele estava numa situação mais séria, ele era muito sério. Às vezes ele era hiper brincalhão. E às vezes, que se perdeu durante a série, ele era muito sarcástico com o Ash, né? Então assim, isso foi se perdendo, mas o Pikachu do Ash era muito fragmentado. E pro anime, isso era bom, mesmo que inconsistente com a personalidade dele. Porque você conseguia encaixar o Pikachu, a necessidade dele aparecer, nem sempre em batalhas. Muitas vezes ele era usado, obviamente, ele era o protagonista junto com o Ash. Mas aqui fica esquisito. E talvez você compare a situação desse Pikachu com o Pikachu do Ash que sempre derrotava a equipe Rocket. Eu disse isso na review passada, eu vou dizer isso nessa review também. Tem diferenças, né? A gente está falando sobre um Pikachu que não está presente com a Liquid Roy. A câmera não está pro Fridge, a câmera está para Liquid Roy. E do nada um Pikachu surge. É diferente quando você tem a câmera voltada para o Ash o tempo todo e ele tem a opção de usar o Pikachu ou outro Pokémon. Se ele usar sempre o Pikachu, talvez seja decepcionante, porque ele não vai usar os outros Pokémon. Mas às vezes ele fazia essas trocas. E não só isso, o Pikachu do Ash não impedia que outros amigos do Ash derrotassem a equipe Rocket e não impediu o desenvolvimento deles. Então, o que é a minha crítica, e se permanece por enquanto, é que eles tiveram um problema com esse Pikachu. Porque enquanto ele era um tutor, estava muito massa. Ele estava ensinando e auxiliando o Liquid Roy a ficarem mais fortes. Mas aí agora ele vem o tempo todo e salva todo mundo. Então, pra que serviu tudo aquilo? Né? Pra que serve o treinamento do Pikachu? Não seria melhor, então, tipo, algum episódio treinar um pouquinho e aí dar mais foco pro Pikachu e depois Liquid Roy resolvem as situações? Porque tava mais equilibrado na primeira etapa. Essa segunda etapa tá completamente desequilibrada. E me pergunto, será que não é de propósito? Porque só pode ser. Não é possível que o roteiro endoidou de vez. Ou eles receberam um sermão do tipo, meu Deus, esse Pikachu não tá fazendo nada, bora, coloca ele aí. E se essa foi a questão, se esse foi o dilema, eles se meteram numa grande enrascada aqui, porque eles estão presos a esse lance do Pikachu mais comercial. Que situação, né? A questão que a gente tem que lembrar também é que Pikachu é importante no anime Pokémon. Na verdade, eu vou até arriscar em dizer que se você está assistindo anime Pokémon até hoje é por conta do Pikachu, né? Porque, bom, o Ash saiu, mas o Pikachu ficou. Não só o Pikachu, a voz original do Pikachu ficou. Então, o Pikachu ele é importante. Se o anime existe, provavelmente é por todo esse lance comercial do Pikachu. E há de entender isso. Mas precisam equilibrar, precisam dar algum jeito. Tá esquisito, tá chato, anticlímax, arrastado e impede os protagonistas de seguirem. Se tá difícil pro protagonista seguir, imagina pro telespectador. Então, eu vejo severos problemas aqui com esse Pikachu. Não acho que é justificativo para dropar do anime.
Mas acho que é uma crítica pertinente, sim. E é uma crítica que, tipo assim, não tem como passar pano. É uma situação que ficou chata. E também era chato, tá? O Pikachu derrotar a maioria das vezes a equipe Rocket. Mas dá pra mudar essa história, né? Dá pra fazer outras coisas. Quando eu falo que o Pikachu do Ash era fragmentado, era justamente porque você conseguia fazer várias coisas com aquele Pikachu. E com esse Pikachu você não consegue. Você parece que tem que sempre ser assim. Eu não acho que tinha que ser assim. Dá tempo de brincar um pouquinho ainda com esse Pikachu. Mas vamos ver no que vai dar. O Capitão Pikachu é o que eu disse, inclusive, para uns amigos meus na semana passada. Eu não acordei com vontade de dar hate no Capitão Pikachu. Eu não acordei com vontade de tipo, oi, hoje eu vou odiar o Pikachu. Mas assim, pelo amor de Deus, né, Nipoque? Não me faça querer acordar e dar hate no Pikachu. Porque esse não é o ponto. A que ponto chegamos? Né? A gente tem que ficar bravo ou pé da vida com o Pikachu, não é esse o propósito. E eu não quero assistir o anime para ficar agoniado esperando o Pikachu resolver a situação. Deixa a Lico e Roy resolverem. Deixa os personagens se resolverem. E coloque o Pikachu em situações que façam sentido o Pikachu aparecer. Eu acho que tá tudo tão esquisito. Ainda mais porque agora, por exemplo, o Roy tem um Pokémon elétrico. Eles deram um Pokémon elétrico pro Roy. Algo que, tipo, eles sempre se esquivaram com o Ash. E eles deram pro Roy. E, tipo assim, eu sinto pena do Waltrow, porque, tipo, se esse Pikachu sempre aparecer, coitado. Né? Então, são situações que eles precisam de equilíbrio. Parece que não aprenderam absolutamente nada com a saga anterior. No mais, episódio gostosíssimo de assistir. Porém, me parece um grande filler. Diana aparece, vamos mostrar a Pokébola pra Diana. Diana, que Pokébola é essa? Não sei. Tô meio perdida. Eu sei de um amigo que sabe de alguma coisa de Pokébola. Vai nesse amigo? Não sei. Mas eu sei que a menina que queria comprar de mim talvez saiba de alguma coisa, quem sabe. Chega na menina, não sei. E aí você vê a grande pintura. Nesses episódios todos, nada se resolveu. Nenhuma resposta sobre as Pokébolas foi nos dada. E de quebra, nenhum desenvolvimento de personagem porque o Pikachu impediu. Você quer passar pano pra isso? Passa. Mas aqui, os fatos estão na mesa. Então, é isso. A gente entende porque ele existe. A gente agradece a existência dele, porque talvez sem ele, nem a Nipoque teria. Mas, meu amigo, não dá. Tem coisas que, tipo, talvez pra uma criancinha, tudo bem, né? E beleza, tranquilo. Mas eu acho que é legal você atiçar a história e criar raízes que, meu Deus, eu quero ser como a Lico, eu quero ser como o Roy, eu quero ser como os protagonistas. E não tá dando pra isso acontecer. Esse é um problema que eu identifico bastante nessa etapa, principalmente do Anipoque. Não estava assim, ficou. Talvez seja de propósito, para que as coisas mudem. Cruzando os dedos aqui. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam do episódio de hoje. Por mim, 4 estrelas, episódio muito bom. Mas essa do Pikachu me impede os 5. Porque é chato, é inconveniente e poderia ser diferente.